Queridos irmãos, quero que vocês abram comigo em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 10, verso 28. Mateus, capítulo 10, verso 28. Mateus 10, 28. Diz assim a palavra de Deus: Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não temais os que podem matar o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. A cura, né? Eu coloquei aqui, tem um título aqui. Essas semanas eu participei de um estudo e eles me deram esse tema e outros subtemas, mas eu aqui adaptei aqui para nosso estudo desta hora. A cura. E eu vou aqui ler algumas afirmações para a gente estar pensando nisso e vendo o que a Bíblia nos ensina sobre essas afirmações. Só os regenerados pela misericórdia de Deus podem ser realmente curados pela graça de Cristo de todas as suas enfermidades. Vou repetir. Só os regenerados pela misericórdia de Deus podem ser realmente curados pela graça de Cristo de todas as suas enfermidades. E diante disso, os regenerados, eles foram salvos da condenação do pecado pela vitória de Cristo. Estão sendo salvos do poder do pecado pela vida de Cristo. E serão salvos da presença do pecado pela vinda do Senhor Jesus Cristo. Tá? Eu vou me deter mais nessa primeira afirmação, e se Deus permitir, nos próximos domingos, eu vou compartilhar com os irmãos nas outras. Só os regenerados, pela misericórdia de Deus, podem realmente ser curados pela graça de Cristo de todas as suas enfermidades. Durante o ensino aqui vocês vão entender quando acontece e como acontece isso. Mas vamos orar, pedir ao Senhor, cada um de vocês peça ao Senhor que ilumine a sua mente, o seu coração, para que a palavra do Senhor, o que Ele deseja que você saiba e viva, seja plenamente conhecido através do Espírito Santo. Oremos. Senhor Deus, nesta hora estamos aqui, Pai, dependendo do Senhor, Senhor. Eu estudei aqui esses assuntos e quero compartilhar com meus irmãos. Que o Senhor, aquilo que, da mesma forma, Pai, que o Senhor me instruiu dessas ricas promessas, dessas verdades para o ser humano, Pai, que também possa deixar claro para os irmãos. Usa a minha vida, Senhor Deus, te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Irmãos, vamos pensar no fogo. Quando você vê o fogo, você vê ali a luz, né? E talvez se aproximando, você sinta o calor. Mas o fogo, ele é um processo químico de transformação. E podemos definir o fogo como o resultado de uma reação química que desprende luz e calor devido à combustão
de materiais diversos, né? Combustível, o comburente, que no caso o oxigênio, calor. Então vem a reação em cadeia desses materiais juntos, essa reação em cadeia, e aí gera então o que vemos, o calor e a luz, o fogo. Assim como o fogo, que é resultado desse processo de reação de vários materiais, assim a salvação do pecador, a salvação, e como salvação podemos falar a cura, a vida eterna, é um plano é um plano divino que contém ações do bom Deus Pai, Filho e Espírito Santo e reações dos eleitos, resultando a cura, resultando a salvação, resultando a vida eterna. Então eu estou associando aí a cura ao perdão de Deus, né? Assim como a Bíblia nos traz as enfermidades, relacionando ela com as iniquidades, as transgressões, assim também podemos relacionar a cura com o perdão de Deus para nossas vidas, tá? Estamos aí nessa expectativa pela cura do Covid-19, o desenvolvimento da vacina do Covid-19. Muito mais deveríamos esperar a cura da doença do pecado, baseado no texto que lemos no início. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Tanto a alma como o corpo. Então, lembrando da nossa afirmação aqui, para estarmos tentando entender melhor, só os regenerados pela misericórdia de Deus podem ser realmente curados pela graça de Cristo de todas as suas enfermidades. De todas as suas enfermidades. Em Mateus capítulo 8, trouxeram a Jesus muitos endemoniados, e ele, meramente com a palavra, expelia os demônios, os espíritos daquelas pessoas. E diz o texto de Mateus 8,16, com uma palavra ele expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo, Jesus Cristo, tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Ele usa aqui enfermidades e doenças. Ele mesmo carregou, mas lá no texto, lá de Isaías, vai dizer, ele mesmo carregou as nossas enfermidades e doenças, e continuando ele vai dizer, as nossas transgressões e iniquidades. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades. Em Mateus capítulo 9, trouxeram a Jesus um paralítico, ali deitado num leito. Aí, descendo ali o paralítico na frente de Jesus, Jesus diz, vendo-lhes a fé, diz o texto de Mateus, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam, este blasfema. Jesus, conhecendo os pensamentos, disse, por que cogitais o mal em vosso coração? Pois qual é mais fácil eu dizer, né? Jesus ali então vai se revelar. Qual é mais fácil eu dizer? Estão perdoados os teus pecados, para esse paralítico, estão perdoados os teus pecados. Ou dizer, levanta e anda. Qual é mais fácil? Jesus pergunta àqueles que estavam dizendo que Jesus estava blasfemando. Por quê? Porque eles entendiam que só Deus pode perdoar pecados. Nesse ponto eles estavam certos, mas no outro ponto eles estavam errados, por não crerem em Jesus Cristo como Deus. Mas Jesus então diz, ora,
para que saibais que o Filho do Homem, eu, Jesus Cristo, tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Vai para a tua casa. Jesus, na sua autoridade de Deus, ele perdoa pecados, mas ele também cura. É o poder de Deus, é a misericórdia de Deus para com o pecador. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades, mostra que a cura de doenças físicas, psicológicas, psicossomáticas, a cura de doenças é efetuada por Cristo e indica a sua competência em lidar com a causa principal, que é o pecado. A cura as doenças são todas as doenças, irmãos, todas as doenças. Todas são todas. Todas as doenças são efeitos do pecado. Efeitos do pecado, tá? Então ele tem autoridade. Jesus tem autoridade para lidar com as doenças e com a causa principal das doenças, o pecado. Jesus disse, porque isto, lá na ceia, né, quando a gente lê em Mateus 26, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para quê? Para a remissão de pecados. E Jesus, numa conversa com aqueles que não se achavam pecadores, estavam ali na sua hipocrisia, ele disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Só os regenerados pela misericórdia de Deus podem ser realmente curados pela graça de Cristo de todas as suas enfermidades. Os regenerados foram salvos da condenação do pecado pela vitória de Cristo. Os regenerados estão sendo salvos do poder do pecado pela vida de Cristo. E só os regenerados serão salvos da presença do pecado pela vinda de Cristo. Então, assim como para a cura de uma doença, a gente, quando estamos aí nessa pandemia, e aí muitos cientistas estão aí trabalhando para ter a vacina, assim como para a cura de uma doença, o diagnóstico é o principal fator para ajudar na cura. E a falta de entendimento da doença do pecado, e suas consequências eternas cooperam para que pecadores não busquem a cura, e também cooperam para que pecadores perdoados, regenerados, pecadores perdoados, não se empenhem mais em proclamarem a cura. A cura. Então, o diagnóstico correto, no caso aqui do pecado, vai nos ajudar a buscar a cura, e aqueles que já são curados da doença, perdoados por Jesus Cristo, a eles terem mais seriedade em proclamar a cura em Jesus Cristo dos pecados. E para isso, eu estou aqui usando a nossa Confissão de Fé de Westminster. Ela nos traz bem claro o ensino para que a gente possa entender sobre a regeneração, sobre a vitória de Cristo, sobre as doutrinas da salvação. Então eu quero trabalhar aqui em cima da Confissão de Fé de Westminster, a qual a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, tem ela como símbolo de fé. No capítulo 6 dessa nossa Confissão de Fé, diz o tema desse capítulo: da queda do homem, do pecado e do seu castigo. Então vamos
buscar entender aqui melhor o diagnóstico dessa doença do pecado, tá? Nossos primeiros pais, seduzidos pela astúcia de Satanás, pecaram, comendo do fruto proibido. Ali em Gênesis 3, disse Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher a Deus: a serpente me enganou e eu comi daquele fruto que Deus havia dito: não coma, porque se comer certamente morrerás. E por este pecado eles decaíram da sua retidão original e da comunhão com Deus, e assim se tornaram mortos em pecado e inteiramente corrompidos em todas as suas faculdades e partes do corpo e da alma. Olha o que diz aqui esse ponto, porque caso do pecado, da desobediência, eles decaíram, perderam a qualidade de retidão e santidade, decaíram, perderam valores, perderam a qualidade e tornaram-se mortos em pecado e inteiramente corrompidos. Foi alterado para um estado de ética e moralmente negativos em todas as suas faculdades, ou seja, no poder que eles tinham, na capacidade que eles tinham, na autoridade para decidir ou resolver que eles tinham, do dom natural do ser humano que eles tinham, das virtudes que eles tinham. Eles foram corrompidos em todas as suas faculdades e partes do corpo e da alma. Do corpo e da alma. Para isso, alguns textos nos ajudam a entender. Quando eles comeram do fruto, diz o texto de Gênesis, que abriram-se então os olhos de ambos e viram que estavam nus. Olha só a mudança, a decaída. Eles viram que estavam nus, eles estavam nus. E agora, com o pecado, eles viram que estavam nus. E percebendo que estavam nus, depois eles se esconderam da presença de Deus. Eles era para ter comunhão plena com Deus, agora se escondem da presença de Deus. O texto de Efésios, capítulo 2, diz o texto: Ele vos deu vida, estando vós mortos em seus delitos e pecados. Então, por causa do pecado, por causa dessa decaída, precisou Deus dar vida, porque senão não tinha jeito. Precisa Deus dar vida. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, e éramos por natureza agora, filhos da ira, por causa do pecado, a ira de Deus sobre nós, por natureza. Jeremias vai dizer que enganoso é o coração do homem. Olha só, enganoso é o coração do homem. Você, o seu próprio coração, ele te engana. Detestamos quando as pessoas nos enganam, mas o seu próprio coração, ele se tornou enganoso. Tito, o apóstolo Paulo escreve em Tito: todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro. Por quê? Porque, ele explica, porque tanto a mente quanto a consciência deles estão corrompidas por causa do pecado. Em Gênesis, ainda ali em Gênesis 3, depois da queda, as consequências do pecado, Deus decide para que o homem e a mulher, para que Adão e Eva não vivam eternamente, Deus decide colocar eles para fora do jardim do Éden, para que eles não tenham acesso à árvore da vida e vivam eternamente. E aí Deus, nas consequências ali, do suor do teu rosto comerás ali do pão de cada dia, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Só para a gente entender que este pecado, assim se tornaram mortos em pecado, inteiramente corrompidos em todas as suas faculdades do corpo e da alma.
Então toda a sua natureza se fez depravada, a vontade do ser humano passou a guerrear entre ela, contra a própria consciência. O entendimento tornou-se tenebroso, as paixões acordaram, as afeições se indispuseram. A afeição que ele tinha por Deus, a afeição que ele tinha por ele mesmo, a afeição que ele tinha para com Eva, para com o próximo, elas se indispuseram. A consciência, uma confusão, os apetites do corpo desordenados, seus membros instrumentos agora de injustiça. Nós fomos criados segundo a imagem e semelhança de Deus para vivermos em comunhão com Deus, para a glória de Deus. Agora, tudo confusão, confusão e confusão. Tão simples ato de desobediência, tão drástica a consequência. E continua dizendo, sendo eles, Adão e Eva, o tronco da humanidade, a origem da humanidade, os primeiros que representam a humanidade, o delito deles, o pecado deles foi imputado a seus filhos, e a mesma morte em pecado, bem como a sua natureza corrompida, foram transmitidas a toda a sua posteridade, que deles procede por geração ordinária. Adão e Eva, os nossos representantes ali no Éden, desobedeceram. E o que está dizendo aqui é esse ponto aqui, que por causa do delito deles, do pecado deles, esse pecado foi imputado, foi atribuído para a sua geração posterior, ou seja, o seu filho, o seu neto, até chegarmos na minha vida e na sua vida. Diz a palavra de Deus, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Davi diz que eu nasci em pecado, e em pecado me concebeu a minha mãe. João 3 vai dizer, o que é nascido da carne é carne, explicando a natureza caída, Lembrando, só os regenerados pela misericórdia de Deus podem ser realmente curados pela graça de Cristo de todas as suas enfermidades. E desta corrupção, deste pecado dos nossos representantes Adão e Eva, desse pecado que denominamos pecado original, pelo qual ficamos totalmente indispostos e adversos, contrários a todo o bem e inteiramente inclinados a todo o mal, é que procedem todas as transgressões atuais. Desse pecado que herdamos de Adão e Eva, todos nós ficamos indispostos e adversos, contrários a todo bem aqui, a toda a lei de Deus, a tudo aquilo que Deus deseja, que Deus desejou para nós antes da queda. Nós ficamos totalmente adversos a isso. E aí, ficando adversos a isso, também, por causa disso, as transgressões atuais que vemos ao nosso redor em todos os âmbitos, tanto interno, nos seus pensamentos, quanto todas essas corrupções e pecados que nós temos visto na nossa vida, ao nosso redor, no nosso país. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam aonde? Na vossa carne, disse Tiago. E Tiago disse assim, cada um é tentado segundo a própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. E Jesus disse, porque do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Da nossa natureza, que herdamos de Adão e Eva. Então, nós somos pecadores e nós herdamos a culpa, e pelos nossos pecados e transgressões, é essa situação que nós vemos ao nosso redor e na nossa vida. Irmãos, eu tenho visitado
muitas pessoas nesses dias aí. E tenho visto, conversado um pouco com algumas pessoas. E algumas estão em algumas situações de muita miséria. E eu tenho visto, através das conversas, que alguns desses motivos são a cobiça e a arrogância. A arrogância. A cobiça e a arrogância. E vai destruindo a vida da pessoa, vai destruindo a família da pessoa, vai destruindo a comunidade, vai destruindo o país. Graças a Deus que Deus não nos deixou à mercê. Graças a Deus que Deus está no comando de todas as coisas, porém ainda não chegou o tempo da glorificação. Continuando, todo pecado, tanto o original como o atual, sendo transgressão da justa lei de Deus, e a ela contrária, torna pela própria natureza, o pecado original, lá de Adão e Eva, quanto nós como pecadores, o nosso pecado, ela pela sua própria natureza, torna pela sua própria natureza culpado o pecador. E por esta culpa está ele sujeito à ira de Deus e à maldição da lei, e, portanto, exposto à morte com todas as misérias espirituais, temporais e eternas. Todo aquele que pratica o pecado, diz a Bíblia, também é transgressor e transgride a lei. Porque o salário do pecado é a morte. Enquanto diz lá no Salmo 32, Davi, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, consequência do pecado. Diz Paulo em 2 Tessalonicenses, estes sofrerão penalidade eterna, estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Em 2 versículos antes, ele diz assim, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Então, esse ponto aqui, irmãos, ele vai dizer que por causa do pecado original e por causa do pecado que está presente em nossa vida e que pecamos, sendo esse pecado transgressão da lei de Deus, contrário a Deus, Deus não se agrada, todos nós somos culpados e a ira de Deus está sobre nós. E sendo assim, nós estamos sob maldição, expostos à morte com todas as misérias espirituais e temporais e eternas. Ou seja, estamos expostos a morrer mesmo fisicamente, a deixar de respirar, mas por causa dessa separação de Deus e a maldição do pecado, nós estamos expostos a doenças, a psicossomáticas, emocionais, tudo, porque, como vimos anteriormente, ela está em todo ser humano, da sua alma, do seu corpo, em todo ser humano. Então a minha pergunta que eu tenho para você é pecador? Você é pecador? Como eu sou pecador, porque eu entendo o que a Bíblia diz, eu sou pecador porque eu herdei a culpa do pecado original e sou pecador porque eu peco. Tenho pensamentos horríveis. Faço coisas horríveis. A minha pergunta, você é pecador como eu? É pecador como eu? Então, nós somos doentes.
Nós somos doentes e precisamos de cura, precisamos de perdão, precisamos reconhecer o nosso pecado e ir àquele que pode nos trazer a cura, o perdão. O pecado, tanto original quanto o atual, são merecedores de castigo. O pecador está, a menos que a graça intervenha, sujeito à morte e às misérias espirituais e temporais e eternas. Todas as doenças físicas e psicossomáticas emocionais são todas efeitos do pecado. É só você olhar à sua volta. É só você assistir um pouco de televisão. Aliás, assista menos, né? Porque só traz mais doenças para você. Assista menos, assista menos. Todas as doenças físicas e psicossomáticas, emocionais, são efeitos do pecado, e tudo isso que a gente tem visto aí na educação, na segurança, na saúde, na família, nas igrejas, temos visto o resultado do pecado. Diagnóstico, então, né? Lembra que lá no início, para que a gente possa ter o entendimento da doença do pecado, precisamos ter um diagnóstico correto. E a palavra de Deus resume bem isso. E ela diz em Romanos capítulo 3, verso 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos somos pecadores e carecemos da glória de Deus, mas nem todos têm essa consciência. Nem todos pensam dessa forma, que carecem de Deus. Porque o pecador, primeiro, ele precisa se humilhar e reconhecer o seu pecado. Nem todos têm, mas a Bíblia diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Estamos todos doentes e essa doença é grave e tem as suas consequências eternas. Graças a Deus pelo verso 24, né? O verso 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção, a salvação, a cura que há em quem? Em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Só os regenerados pela misericórdia de Deus podem ser realmente curados, pela graça de Cristo, de todas as suas enfermidades. C.S. Lewis disse o seguinte: cristãos não são apenas pessoas boas. Cristãos aqui ele está dizendo de regenerados, tá? Cristãos não são apenas pessoas boas, são, ou supõe-se que sejam, pessoas novas. Regeneração é um ato secreto, segundo um teólogo diz assim, é um ato secreto de Deus pelo qual Ele nos concede vida, porque estamos mortos, estamos separados de Deus. É um ato secreto de Deus pelo qual Ele nos concede nova vida espiritual, às vezes chamado de nascer de novo, como nos diz João, no capítulo 1 e no capítulo 3. No capítulo 1, mas todos quantos o receberam quem aqui no capítulo 1? Receberam o Verbo, aquele que se fez carne e habitou entre nós, Jesus Cristo. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Aí no verso 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. E no capítulo 3, Jesus Cristo disse a Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. E ele conclui dizendo para Nicodemos, Nicodemos, não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Importa-vos nascer de novo. A Bíblia fala de regeneração como o início da vida espiritual implantada no pecador pelo Espírito Santo, habilitando-o a responder agora com arrependimento
e fé, a resposta do pecador a Deus. Há arrependimento e fé verdadeiro na sua vida? Você que me escuta agora, há arrependimento, há fé em Jesus Cristo, há fé no que Jesus Cristo fez por você naquela cruz para te curar do pecado, para te salvar do pecado, para te justificar do pecado. Há fé, há fé. Porque os verdadeiros regenerados é porque foram habilitados por Deus para responder a Deus com arrependimento e fé para a salvação. E aí eu agora entro no outro capítulo da nossa confissão de fé, que fala da vocação eficaz, o chamado eficaz. E diz assim: todos aqueles que Deus predestinou para a vida, e só esses é ele servido no tempo por ele determinado e aceito, chamar eficazmente. A vocação eficaz. Chamar eficazmente pela sua palavra e pelo seu Espírito, tirando-os daquele estado de pecado e morte em que estão por natureza e transportando-os para a graça e salvação em Jesus Cristo. Olha só a regeneração. Ele, pelo Espírito e pela palavra, ele tira e agora transporta ele, coloca ele agora num estado de graça, onde ele é habilitado a responder. Agora ele tem uma nova natureza na vida dele. Ele está agora habitado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo deu uma nova vida para que ele possa respirar espiritualmente, ouvir espiritualmente, responder espiritualmente, ver espiritualmente. Então, para que haja essa vocação eficaz, é necessário a regeneração. Lembra lá que eu falei do fogo? Por quê? Porque quando a gente fala que a cruz é a nossa, Jesus morreu na cruz por nós, a gente fala da regeneração, da salvação, da conversão, da justificação, da adoção, arrependimento e fé. Então, todas essas coisas, elas trabalham juntas para que haja a salvação. A ação de Deus Pai, Filho e Espírito Santo e a reação dos eleitos, dos pecadores eleitos por Deus. Então, a centelha é a regeneração. Enquanto Deus não dá a regeneração para o pecador, ele não pode responder eficazmente. Então, para que haja a vocação eficaz, é necessário a regeneração. Efésios capítulo 2, verso 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo escreve: porque a lei do Espírito da vida, a lei do Espírito Santo, a lei de Deus, em Cristo Jesus, falando para os crentes, falando para os regenerados, Paulo escreve: porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte, a cura, a salvação, a vida eterna. E como que Deus faz isso? Como que Deus faz isso? Ele faz iluminando os seus entendimentos espiritualmente, a fim de que compreenderem as coisas de Deus para a salvação. 1 Coríntios capítulo 2, verso 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então, enquanto você não recebe o Espírito Santo, enquanto você não tem a regeneração, você não conhece as coisas que foi dada por Deus, gratuitamente, diz o texto. 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas de Deus, do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem, são entendidas espiritualmente. E sem o novo nascimento, sem o nascimento espiritual, você não pode discernir, você não pode entender
você não pode aceitar, você não tem essa vocação eficaz. Continuando, então ele faz isso iluminando o entendimento espiritualmente dos pecadores mortos, tirando-lhes dos seus corações, tirando o coração de pedra e dando um coração de carne, no sentido que ele pode agora responder, porque ele agora é um ser criado novamente por Deus para a salvação. É aquilo que Ezequiel nos diz: dar-vos-ei, a promessa de Ezequiel, dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Então ele ilumina espiritualmente, ele tira esse coração de pedra que é morto e põe um coração de carne para vivermos com Deus, e também renovando as suas vontades e determinando-as pela sua onipotência para aquilo que é bom e atraindo-o eficazmente a Jesus Cristo, ao Salvador, àquele que tem autoridade para perdoar pecados e para te curar da doença do pecado. Ele diz aqui no Evangelho de João: Jesus disse, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. E além de atrair eficazmente a Jesus Cristo, ele faz isso de maneira, ele diz a continuação da explicação ali, mas de maneira que eles veem muito livremente, sendo para isso dispostos pela sua graça. Todo aquele que o Pai me dá, disse Jesus, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Paulo diz em Romanos 6, mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. Uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. E Jesus também diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Irmãos, a vocação eficaz faz parte da sua vida, porque, segundo aqui nos diz a palavra de Deus, é para a gente conhecer a graça de Deus em Cristo Jesus. Então ele vai iluminar, ele vai nos atrair, ele vai renovar a nossa vontade, ele vai nos trazer para Cristo, e esse trazer para Cristo é muito livremente pela graça. Deus não força você a nada. Esse novo nascimento é algo que acontece e que depois naturalmente você vem a Cristo. Naturalmente você vê. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então, a vocação eficaz alcançou a sua vida. Você é um regenerado verdadeiramente. Sabe por quê? Porque não é por força. Não é por força. Não é questão de pastor tem que ficar cobrando. Não é questão de você vir trazer o seu dízimo com um pesar no coração. Não é questão de você servir ao Senhor buscando elogios de homens. É diferente, irmãos. É diferente o seu viver. É diferente. O chamado eficaz te atrai livremente a Cristo. E você ouve a voz de Cristo e vai a Ele só com gratidão em seu coração. Lembra daquela mulher que estava chorando aos pés de Jesus, derramando as suas lágrimas, enxugando os seus pés com os seus cabelos, quebrando aquele vidro, sei lá o que, de perfume sobre ele? Lembra? Aquilo foi por gratidão. Aquilo foi porque Deus a regenerou. Aquilo foi porque Deus deu nova vida. E ela veio a Ele
em adoração e gratidão, livre, espontaneamente, em amor ao Senhor Jesus Cristo. Então a minha pergunta é: você foi alcançado por essa regeneração? Essa vocação eficaz faz parte realmente da sua vida? Faz parte. E continuando para o final, estou prosseguindo aqui, estou caminhando para o final. Esta vocação eficaz é só da livre e especial graça de Deus, e não provém de qualquer coisa prevista no homem. Outra coisa a observar. Diz Paulo em 2 Timóteo, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, essa santa vocação, não segundo nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Romanos 9, verso 11. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus, quanto à eleição, prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama eficazmente. Eficazmente aqui é da minha palavra. Não por obras, não venha. Como eu disse alguns dias atrás, alguém escreveu: religião, você faz e é aceito. Evangelho, você é aceito, então você faz. Você não faz para ser aceito. Isso é contra a justificação, é contra a regeneração, é graça de Deus, tá, irmãos? Então esta vocação eficaz é da livre e especial graça de Deus, não há nada em você. E na vocação, o homem é inteiramente passivo, até que, vivificado e renovado pelo Santo Espírito, fica habilitado a corresponder a esse chamado e a receber a graça nela oferecida e comunicada. Aí então, como eu disse antes, ele é habilitado para responder a essa graça. E estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. A regeneração nos habilita a respondermos à graça salvadora. Por isso, daquela afirmação: só os regenerados, pela misericórdia de Deus, podem ser realmente curados pela graça do Senhor Jesus Cristo. Os verdadeiros regenerados vão a Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador. Quem crê nele, em Jesus Cristo, diz João 3,18, quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quando, pois, Jesus tomou aquele vinagre ali na cruz, ele disse: está consumado, está pago. E inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Jesus tomou o nosso lugar. Por isso, os regenerados são atraídos à cruz, são atraídos a Jesus Cristo, aquele que pagou pelo nosso pecado. Tenho na minha vida características de um regenerado, segundo a Bíblia nos ensina, sobre aquele que nasceu de novo. Tenho na minha vida características de um regenerado, que foi chamado por Deus pela graça, que aceitou essa graça sem nenhuma obra. Não tem nada em meu coração que eu mereça isso, mas Deus me escolheu por sua livre graça, por seu amor. Somente por isso Ele teve misericórdia de mim, sem eu ter feito isso ou aquilo. E eu aceito isso. E ainda sou atraído a Jesus. Eu ouço Jesus me chamar e estou caminhando com Ele. Tenho na minha vida características de um regenerado: arrependimento, fé. Para os regenerados, e aqui eu termino, para os regenerados, eu termino, mas aqui com
não que ficou faltando, porque a minha proposta aqui é falar sobre o diagnóstico do pecado, que eu falei, que todos são pecadores e carecem da glória de Deus, e um pouco de entendimento sobre a regeneração, para que você possa entender e discernir se você, a vocação eficaz, você é um regenerado do Senhor, foi alcançado por esta graça. Mas eu estou propondo, se Deus quiser e se Deus nos permitir, essas outras afirmações que eu fiz no início, eu vou continuar nos próximos domingos. A primeira afirmação: só os regenerados pela misericórdia de Deus podem ser realmente curados pela graça de Cristo de todas as suas enfermidades. E as outras afirmações: os regenerados foram salvos da condenação do pecado pela vitória de Cristo na cruz. Os regenerados estão sendo salvos do poder do pecado pela vida de Cristo, ou seja, pela ressurreição de Cristo, pelo Cristo vivo, a santificação. E os regenerados serão salvos da presença do pecado quando Cristo voltar. E aqui eu vou dar as promessas quando Cristo voltar para os regenerados, tá? Para os regenerados. Naquele dia, quando Cristo voltar, que se sucederão os eventos da ressurreição, do julgamento final e da vida eterna e da condenação eterna. O Senhor então dirá aos que estiverem à sua direita: os regenerados, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus capítulo 25. E aqui ele diz em Apocalipse, quando o próprio Jesus disse a Paulo, a João, e diz a João: escreve essas coisas vão acontecer. E ele diz para os regenerados, diz assim: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Ou seja, a cura plena por causa da vitória de Cristo na cruz. Ali, pelos regenerados, os verdadeiramente regenerados, não haverá mais lágrimas, não haverá mais morte, não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Nela, nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. No meio da sua praça, falando dali da Nova Jerusalém, de uma a outra margem do rio está a árvore da vida, aquela que nós perdemos o acesso, a árvore da vida que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos os servirão. Então já não haverá noite, nem precisam eles da luz da candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. A cura, irmãos, a cura. Só os regenerados pela misericórdia de Deus podem ser realmente curados pela graça de Cristo de todas as enfermidades e das suas, mediante o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Os regenerados foram salvos da condenação do pecado pela vitória de Cristo. Estão sendo salvos do poder do pecado pela vida de Cristo e serão salvos da presença do pecado pela vinda de Cristo. Então que você possa refletir sobre o diagnóstico que nós aqui estudamos sobre o pecado. É corrupção na mente, na alma, ou seja, é corrupção por inteiro. Nós estamos por causa do pecado de Adão e de Eva que herdamos, estamos corrompidos, estamos doentes por causa do pecado. E a consequência
é o castigo. E muitas vezes esse castigo já está sendo, nós estamos sendo disciplinados por Deus já. Muitas vezes Deus já está trazendo a sua justiça, trazendo a sua ira está vindo. Mas virá ainda a ira do grande dia, porque o pecado traz consequências no presente e na eternidade. Por isso que quando fala de vida eterna, ele vai falar também de morte eterna. Que Deus abençoe. Vamos orar. Santo Deus, gracioso Deus, misericordioso Deus, Pai amado, assim, Pai, como nós estamos vendo a realidade dos nossos pecados, cremos na Sua palavra, que diz sobre a condenação eterna, assim também vemos a nossa situação diante do Senhor, que estamos doentes, somos pecadores e necessitamos da Tua cura, necessitamos da Tua salvação, da Tua graça, da Tua misericórdia sobre nossas vidas. Pai, tem misericórdia, Pai. E todos os que estão aqui nos ouvindo, se forem eleitos do Senhor, Pai, derrama a Tua graça, Deus. Salva, Senhor Deus. Chama-os eficazmente, Pai. E que nós possamos, através do arrependimento e da fé, sermos sempre gratos a Ti, em obediência agora à Tua palavra, não para a salvação, mas porque somos salvos pela Tua graça, o Teu amor por nós, em Cristo Jesus. Louvado seja o Teu nome, Pai. Faça a Tua vontade, santifica o Teu nome. E que a graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, agora e sempre. Em nome de Jesus, aquele que pagou na cruz para nos dar a cura dos nossos pecados, a salvação, a vida eterna, nós oramos aqui, agradecidos. Amém.